Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos para mais uma aula, mais uma experiência, onde a gente vai dar continuidade ao nosso treinamento, onde a gente vai dar continuidade ao nosso desenvolvimento aqui, né? Temos acompanhado durante todo esse processo o quanto que é importante a gente treinar a nossa mente para o desenvolvimento, para que a gente alcance resultados neste ano. A nossa proposta aqui foi desde o primeiro dia a gente falar sobre o treinamento mental, falar sobre a importância, né, de trabalhar a mentalidade para que ela possa influenciar no seu comportamento e na sua atitude. E durante todo o processo a gente veio ensinando, né, como é que funciona a mente, como é que a mente age, como é que ela lida com o ambiente externo, a importância de tomar decisões. E a gente vem caminhando, falamos muito sobre emoções, sobre sentimentos, falamos sobre comportamentos, falamos sobre planejamento, né? E hoje temos uma aula que ela, na minha opinião, ela é fundamental no processo de formação do atleta, porque aí a gente já está falando da atitude, né? De atitude. A mensagem que você manda para as pessoas que estão te observando. Então, muito importante o talento técnico, você desenvolver tática, conhecer várias posições, saber lidar, né? Ter experiência no futebol é muito legal. Mas saiba, é o seu comportamento que leva você para os próximos níveis. E o seu comportamento, ele é decodificado, decifrado, através da sua atitude. São os seus atos que falam muito mais sobre você do que até mesmo a sua capacidade. Muitos atletas têm dificuldade de entender isso. Têm dificuldade de entender isso e eles querem ser tratados somente por aquilo que ele faz dentro de campo. Mas isso é uma cilada, porque em algum momento você vai perceber que é o seu comportamento que te mantém naquele ambiente. Porque você, quando passa a ser uma pessoa eh, pública, ou uma pessoa em destaque, ou uma pessoa que está ali em evidência, né? As pessoas querem copiar vocês. As pessoas querem saber, né, o que é que você evoluiu, elas querem saber é, é, em- o que fez para que você chegar até ali, né? Quais são as atitudes que você tem para que eu também possa copiar. Então, todo mundo faz isso em qualquer camada, porque nós já falamos sobre isso. O ambiente ele tem essa capacidade de, de influenciar, né? De nos influenciar. Mas também eu ensinei que nós podemos influenciar o ambiente, não é verdade? E nós podemos influenciar através de uma atitude chamada liderança. Liderança. Alguns atletas, eles pensam que para ser o líder, ele precisa ser o capitão do time, ou ele precisa ter a faixa de capitão do time. Não. Um bom treinador, ele consegue perceber dentro do seu grupo de trabalho é, algumas lideranças. E nem todo mundo lidera do mesmo jeito. Liderança é uma capacidade desenvolvida e precisa também ser estimulada. Estimulada. Eu sei que ali tem um grupo de 35 atletas, mas é nesse ambiente que você forma esse atleta para que ele possa, né, dar continuidade no seu processo de formação e também na sua carreira enquanto atleta. Então, é fundamental você desenvolver. Quando eu falo que o futebol é uma ferramenta de desenvolvimento humano, quando eu falo que através do futebol a gente treina, a gente trabalha habilidades nesse atleta, desde quando ele começa a jogar, de forma precoce. Muitas vezes você só vai ter um garoto normal, ou você pai, você mãe, você sabe. Você só vai ter acesso a esse conteúdo de liderança praticamente quando você está na faculdade.
É onde você é estimulado a formar grupos, né? Grupos de trabalho, onde você tem que liderar em algum momento, onde você vai ser estimulado em algumas capacidades que serão importantes no mercado de trabalho. Mas no futebol isso começa desde cedo. Começa muitas vezes dentro de um time, na hora do jogo, você tem ali o capitão, que tem a braçadeira, e que ele representa uma função dentro do jogo. É aquele que vai lá para poder é, conversar com o juiz, é aquele que vai para poder bater o para o ímpar, né? Ou jogar a moeda para definir quem vai ser de quem é a bola, de quem não é. Então o capitão ele tem essa importância. Mas não significa que somente ele é o líder dentro da equipe. E capacitar, estimular, promover essa liderança faz parte também da formação de um atleta. E você, pai, você, mãe, pode começar a trabalhar, a desenvolver alguns aspectos dessa liderança dentro de casa. Dentro de casa. E liderança se dá através de autonomia. Autonomia. Então, é importante, né, você dar autonomia ao seu atleta. Também, à medida que você dá autonomia, você também dá responsabilidades. Responsabilidades. Para que ele possa eh, ter responsabilidade sobre as suas atitudes, ser responsável pelas suas tarefas, ser responsável pela sua programação, ser responsável pela sua gestão. Então, você começa com coisas micro, mas é onde você vai fazer o papel importante que é estimular ele. Em casa, é você. No time de futebol, são vários atletas, mas essa liderança ela precisa ser estimulada. Por outro lado, no time, o treinador ele deve e até no curso que eu tenho para treinadores, a gente fala muito sobre isso, que é sobre criar os sponsors. Quem seria esses caras? Seriam os patrocinadores de ideias do treinador. Imagine que o treinador está falando ali com 35, 40 atletas. Será que todos estão entendendo? Será que todos estão absorvendo o que está acontecendo? Nessa hora, você precisa de liderança para que a sua comunicação ela possa ser propagada com os demais. Imagine que na hora do jogo você precisa de líderes com a linguagem de um atleta, mas que tenha compreendido aquilo que o seu treinador gostaria. Imagine no treinamento, quando os grupos se dividem, né? Você ter ali lideranças, você ter lideranças na hora de uma viagem, você ter lideranças na hora de uma competição, ali antes, depois dos jogos. Então você pode identificar perfis de liderança e estimular, e estimular e capacitar esse atleta para que ele possa, em momentos futuros, também é, exercer desse comportamento, dessa atitude, que é fundamental. E às vezes a gente cobra, né? Já vi muitos treinadores, muitos clubes falando: o que falta nesse atleta é liderança. O que falta nesse atleta é liderança. Mas a minha pergunta é: e quem está preparando esse garoto para ser um líder? A gente costuma achar que somente o ambiente vai forjar o caráter desse atleta. E a gente sabe que o ambiente influencia, mas o treinamento é uma intencionalidade daquilo que você quer promover. É a intenção daquilo que eu quero preparar. Quando eu treino, eu quero dar conhecimento, eu quero estimular, eu quero dar o ambiente para que aquele garoto ele possa perceber e ele possa colocar em prática. Então, liderança na formação do atleta é também responsabilidade dos clubes e dos treinadores. Wellington, mas todo mundo pode ser treinado com a liderança? Todo mundo pode ser líder? Sim, sim. Mais uma vez eu repito.
Existem lideranças diferentes. Existem vários tipos de liderança. Mas você precisa, e você percebe quando seu time está bem, tá instruído dentro desses aspectos, é no momento difícil. É no momento que você está perdendo, é no momento que você perde, nos momentos mais difíceis você percebe quando o líder se apresenta. O líder tem um comportamento, o líder tem um posicionamento, o líder tem uma voz. E o líder, ele é importantíssimo dentro, do grupo. Então, qual era a ideia dos sponsors? Seriam os patrocinadores de ideias do treinador. Então, imagine que você tem um grupo de 30 e você tem ali, é, 10 pessoas que entenderam de fato o que o treinador, pediu, e são as pessoas que o treinador está desenvolvendo liderança. O que acontece? Esses 10 eles vão multiplicar dentro do grupo. Eles vão multiplicar dentro do grupo. Isso é uma gestão de mudança de comportamento que eu coloco como algo que os treinadores têm que colocar como intencional. Se fica somente o treinador para liderar todo mundo, vai ter coisas que ele não vai perceber. Agora separe em grupos, comece intencionalmente, dando responsabilidades, trazendo para perto, estimulando, né? Mostrando, ensinando, orientando, e você vai perceber que esse garoto ele vai se desenvolver tanto. E talvez ele se desenvolva bastante naquele lugar para quando ele chegar no outro, ele já conseguir perceber, já se posicionar e já ter atitudes diferentes. Então, isso é formação. Isso começa em casa, isso é estimulado na escola, mas isso também precisa ser estimulado dentro dos times de futebol. Outra coisa que é muito importante é que a liderança não é somente sobre liderar o outro. A liderança também, ela vai ser importante para liderar a si mesmo. Ou você acha, você vai ter que tomar decisão o tempo todo. E ao tomar decisão, ao se comprometer, né, ao definir qual é a tarefa, ao definir qual é o seu objetivo, ao definir qual é o seu plano, você agora precisa liderar o seu corpo para que ele execute aquilo que foi combinado. Então, toda liderança ela nasce de uma percepção, mental, de uma clareza mental diante de um caos, diante de um problema, diante de uma situação, é onde os líderes eles conseguem, além de enxergar diferente, porque todo líder lidera pela sua visão, ele também comunica. Ele consegue comunicar aquilo que ele está vendo. E essa comunicação, ela é persuasiva, ela influencia, ela muda, ela interfere naquele ambiente. Então veja como a liderança ela é fundamental e quanto mais ela é estimulada no início na formação desse atleta, menos problemas teremos na parte principal, na parte profissional, né, que cada vez mais está sendo antecipada. Imagina um garoto sub-20 que já consegue sustentar uma família. Quando ele não tem habilidade de liderança, ele pode colocar tudo a perder. Ele pode tomar decisões ruins. Então, a gente precisa cada vez mais cedo também estimular esse garoto para que ele possa, entender a importância da liderança e das habilidades que toda liderança exige. Então, todo líder precisa ter visão, todo líder precisa comunicar, todo líder precisa de posicionamento, todo líder precisa influenciar, mas todo líder precisa ser exemplo. Exemplo. Eu contei uma história aqui dos atletas quando eles iam convocados para a seleção brasileira, né? E quando eles voltavam, ficava assim, ó, meu irmão, o que é que esse cara tem, o que é que esse cara fez? Ó, toda vez que o cara voltava à seleção brasileira, eu achava que ele estava mais forte, que ele era mais inteligente, que ele era mais bonito, que ele era mais. Cara, ele era alguém que eu queria ser. Mas, na maioria das vezes, o que é que eu via? Eu via ele mudar o comportamento para pior. Muitas vezes eu vi até tecnicamente ser influenciado. Eu vi ele começar a falar e fazer coisas que aquilo ali era contraditório. Você percebia que o grande talento dele era o talento técnico, mas em outras áreas
dava para ver que, que a coisa ia ruir, que a coisa não ia dar sequência. Ele não tinha influência para liderar através do exemplo, através do seu comportamento. Talvez a única forma que fizesse liderar aquele grupo seria através do seu potencial técnico, né, e dos seus resultados. Mas isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Então precisamos influenciar na formação, e desenvolver a nossa liderança. Enquanto atleta, você precisa liderar a si mesmo e você precisa ser exemplo para você aprender a liderar os outros. Isso é valioso. Isso é valioso. Isso é o que todo clube procura. Isso é o que todo treinador quer. Precisa ser líder. Líder. Nem sempre o capitão, mas ser líder. Ah, ser capitão é consequência de uma boa liderança. É consequência de que as pessoas estão percebendo a sua capacidade de liderar. Mas o treinador só pode escolher um capitão, mas você pode ser o líder, tá? Então, na nossa aula sobre liderança do atleta, é fundamental você perceber que você precisa responder algumas perguntas, tá? E a primeira pergunta que eu quero te fazer é: você é liderado? Você é liderado ou você já está pronto para liderar? Você é liderado ou você já está pronto para liderar? Eu tenho certeza que em todo o tempo você foi liderado, porque até o líder, ele é liderado por alguém. Agora, dentro do seu grupo, você consegue liderar? O que é que você consegue ver que os outros não estão vendo? O que é que você consegue comunicar que os outros não comunicam? De que forma que você pode influenciar ao seu grupo? De que forma que você pode se posicionar como líder? E de que forma que você pode dar exemplo para eles? Então, todo atleta é um líder. Todo atleta tem essa responsabilidade de liderar, mesmo sem a faixa de capitão. Agora, o que é liderança? Liderança não é um cargo. Liderança é um comportamento. Escreve isso. A liderança não é um cargo. Eu não passo a ser líder quando eu recebo a faixa de capitão. Não, não. A liderança é um comportamento. É o meu posicionamento. É quem eu decido ser. Eu lidero a mim mesmo e agora eu também vou ser influente dentro da minha equipe. E você sendo influente, você lidera pelo seu exemplo. A maior capacidade de liderança, porque o exemplo ele arrasta. À medida que você vai performando, as pessoas querem saber quem é você. E as pessoas, à medida que as pessoas percebem que a sua autoliderança, elas vão se permitir ser liderado por você, ser guiado por você. Existem três tipos de líderes no futebol: aquele que lidera pelo exemplo, aquele que lidera pela comunicação, aquele que lidera pelas suas atitudes nos momentos difíceis. É nessa hora que aparece o líder. Ele tem um comportamento diferente, ele tem um posicionamento diferente, ele é exemplo, ele se comunica e ele tem atitudes diferentes nos momentos difíceis. Ele é aquele que pega a bola, ele é aquele que orienta, ele é aquele que motiva, ele é aquele que aponta, ele é aquele que decodifica ou interpreta para você aquilo que o treinador está te pedindo. Ele é aquele que te acalma, mas também ele é aquele que te estica. É aquele que acredita em você. Porque ele sabe que um time de futebol não é feito por um atleta. São feitos por atletas que, quando decidem juntos, quando se doam juntos, são capazes de performar, são capazes de ter bons resultados. O verdadeiro líder, ele influencia mesmo quando ninguém está olhando. Talvez essa seja o principal ponto para você perceber que está na hora de você preparar aquele garoto para a liderança. Quando você percebe que ninguém está vendo e ele tem comportamentos de
Influência. Ele comunica bem. Ele tem um posicionamento nos dias difíceis. Ele consegue fazer com que as pessoas acompanhem ele. Ele consegue influenciar os outros. Talvez quando você percebe isso, esse é o ponto de você começar a trazer elementos, trazer esse garoto para perto e começar a desenvolver nele a liderança. O Hélio é aquele garoto problemático, aquele que dá problema, aquele que é sempre é o mais rebelde. Cara, o rebelde é alguém também querendo se comunicar. Só que ele se comunica através da rebeldia. Mas esse cara tem atitude. Esse cara, ele só tá perdidinho. Mas se você pegar ele e você falar assim, ó, esse vai ser meu case de sucesso. E eu vou começar a trabalhar com ele, vou começar a ajudar, vou influenciar, vou comunicar, vou mostrar para ele. Talvez com ele você precise de mais tempo. Talvez com esse tipo de atleta você precise de mais energia. Mas esses tipos de atletas não são dispensáveis. Eles podem ser, quando você consegue influenciar ele, eles podem ser de forma muito importante dentro do seu grupo, dentro do processo de formação. É aquela ideia: ninguém desiste de ninguém, mas o verdadeiro líder influencia, mesmo quando ninguém está olhando. Qual o comportamento de um atleta? Então, eu vou apresentar aqui quatro pilares sobre o comportamento de um atleta líder, né? Primeiro, a postura. A postura desse atleta ele é diferente. Você percebe os atletas no clube e você percebe claramente quando esses atletas de clube eles são vistos ali no projeto, na escolinha, algumas atitudes diferentes que o ambiente já mudou nele. Mas uma das coisas mais importantes é a sua postura. Como você se comporta no treino e no jogo. A sua postura comunica. A sua postura passa ao outro segurança. A sua postura passa ao outro que você está seguro. Ainda que você não esteja, você deve e você pode ter uma postura de alguém seguro. E aí a confiança vem. As coisas acontecem. Porque o seu corpo, ele não está. Ele está preparado para performar. Outra coisa, outro pilar da liderança é o quê? Compromisso. Todo líder, ele é comprometido. Todo líder, ele é comprometido. Ele faz o que precisa ser feito sempre. Ele é um porta-voz do seu treinador, ele é um porta-voz daquilo que o seu treinador está vendo. E ele faz com que a sua equipe perceba que é importante ter uma liderança. Ele é comprometido. Ele tem postura, ele tem compromisso, ele faz o que precisa ser feito sempre. Outro pilar de todo atleta líder é a sua capacidade de influenciar, a sua capacidade que as pessoas parem e o escute, pare e o copie, pare e queiram ser ou fazer ou ter aquilo que o líder tem. Todo líder que influencia, ele ajuda, ele incentiva, ele puxa o time para um nível diferente. Ele puxa o time para um nível diferente. Essa é a importância, né, de ser influente. Outro pilar, né, de um comportamento de um atleta líder é a responsabilidade. Então, olha só, para a gente não compromisso é você fazer o que precisa ser feito sempre. Agora, responsabilidade. Responsabilidade é você assumir os seus erros sem culpar os outros. Assumir os seus erros sem culpar os outros. Então, os quatro pilares de um atleta líder: postura, compromisso, influência, responsabilidade. Postura, como você se comporta em treino e jogo. Compromisso, faz o que precisa ser feito sempre. Influência, ajuda, incentiva e puxa o time para um outro nível, para cima. E responsabilidade, assume seus erros sem culpar os outros. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é consistente com poucas oportunidades também será consistente quando tiver
muitas oportunidades. O líder, ele não reclama, ele resolve. O líder, ele não desiste, ele inspira. O líder, ele não culpa, ele assume. Então, quem é? Como é que você percebe quem é o líder? Ele resolve, ele inspira, ele assume. Três comportamentos fundamentais e importantíssimos dentro do seu grupo. Você não vai conseguir desenvolver a liderança de todos, mas você pode desenvolver a liderança de uma maioria. Imagine você dentro do seu grupo, com atletas que resolvem, com atletas que inspiram, com atletas que assumem a responsabilidade. Isso é papel, começa em casa, mas também é papel dos seus treinadores. Então, no lugar de um pensamento, no lugar do pensamento, isso não é problema meu. O líder, ele pensa diferente. O que é que ele responde? O que é que ele comunica? Ele comunica. O que é que eu posso fazer para melhorar isso? Imagine, no lugar do pensamento, isso não é problema meu, eu não me envolvo, não é comigo, não. Não. Ele tem um posicionamento. O que eu posso fazer para melhorar isso? Com quem eu posso falar? Quem eu posso estimular? Quem eu posso agora conversar para que aconteça de forma diferente? Liderança é uma capacidade nobre, estimulada, capacitada, mas que é muito, muito, muito importante. É, que tal você começar a colocar em prática a liderança hoje, agora? Então, hoje no seu treino ou no seu jogo, dependendo do dia que você está assistindo essa aula, que tal você estimular um companheiro? Você procurar alguém que está ali, que você percebe que não está com energia boa, não tá, que está desanimado, e você chamar esse cara e você incentivar ele. Você escutar ele e você colocar ele para cima. Você dizer o que você pensa dele. Que tal você dar um exemplo, uma atitude como exemplo? Você dá para que as pessoas notem. Que tal você começar hoje a corrigir a sua postura e mostrar uma postura diferente numa hora difícil? Então, é um desafio para hoje. Incentive o companheiro, dê um exemplo de atitude e, no momento difícil, perceba, né, e corrija a sua postura e a postura do grupo. Liderança, ela precisa ser forjada até se tornar o seu caráter. Escreve isso. A liderança precisa ser forjada até que se torne o seu caráter, o seu comportamento, a sua personalidade. Antes de ser líder de um time, aprenda primeiro a ser líder de si mesmo. Porque o maior exemplo de liderança é liderar como exemplo. Liderar como exemplo é o caminho. E você agora precisa ser estimulado para que você perceba isso, para que você se posicione como líder. Porque a liderança, ela é uma habilidade que todo clube procura e que todo treinador quer. Que tal? Que tal você, a partir de hoje, começar a ser o líder que você precisa? Primeiro liderando a si mesmo e depois liderando a sua equipe. Que aula, né? Vamos seguindo, porque tem mais, e para você performar, liderança é também uma habilidade que você